Olá, a minha ideia aqui é mostrar que eu não estou falando grego. Eu vou falar sobre desertificação. Ok? Muito bem. Desde alguns anos, o clima da bacia do Mediterrâneo apresenta um aumento dramático da estabilidade climática. A chuva no norte da África termina cada vez mais cedo, e o deserto avança não apenas para o sul, na direção do Sahel, como cada vez mais para o norte, na direção da Espanha, da Itália, da Grécia e até mesmo França e Portugal. Essas regiões estão tão secas que até o Vale do Rio Pó, no norte da Itália, está apresentando colheitas em declínio por causa dessa seca e dessa instabilidade. Além disso, incêndios cada vez maiores devastam a todos os verões a Grécia, a Espanha, a Itália, a França e Portugal. Em relação aos países mais ao norte, o que está acontecendo é a instabilidade do clima. A Alemanha, que ficou chocada com grandes inundações no Vale do Ar no verão passado, também teve incêndios florestais brutais, assim como a França, esse ano. Portugal também passa por isso. Todos lamentam a mudança climática, mas aqueles que esperam resolver esses problemas com técnicas de baixa eficiência, como quem luta contra moinhos de vento, são como crianças que tentam parar enchente de rio jogando pedrinhas. O mundo precisa de soluções reais, e a criatividade humana é a solução. A criatividade deve começar com a análise do problema. Vamos tentar fazer isso. Nos meses de verão, os ventos alísios de Nordeste estão ficando cada vez mais fracos no Oceano Atlântico e volumes de ar úmido que eram trazidas da zona do Sahel para o norte da região de monção na África Ocidental também têm enfraquecido. Isso normalmente acontecia entre julho e início de agosto, quando cerca de 100 a 200 milímetros de precipitação faziam crescer a grama na savana do Sahel. Em nossos dias, no entanto, parece que indo mais ao norte, esses enormes volumes de ar úmido estão subindo muito mais do que antes na atmosfera do deserto. Dessa forma, as massas de ar que contêm chuva atingem altitudes como 30 mil pés acima do nível do mar, bem mais altas que em anos anteriores, porque o calor emitido pelo Saara parece estar crescendo. À medida que as massas de ar atingem as primeiras dunas de areia do deserto, o enorme reflexo de calor e luz, isso se chama albedo, pelas dunas as eleva cada vez mais alto. Todo piloto voando para o norte de Bamako ou Niamey pode confirmar que, depois que as chuvas úmidas sobem tão alto no ar sobre o deserto, fica óbvio que nenhuma chuva vai cair no norte da África e na bacia do Mediterrâneo nos meses de verão. Daí a secura e os incêndios florestais. A chuva cai apenas quando as nuvens ficam mais frias, depois de atingir latitudes mais ao norte, depois de passar pelos Alpes. Mas assim elas caem em quantidades cada vez maiores e em um intervalo de tempo cada vez menor. Por isso as chuvas, entre aspas, tropicais que caíram no Vale do Ruhr, na Alemanha, no verão do ano passado. A única solução para resolver esses problemas e resolver o incômodo, para dizer o mínimo, da secura na bacia do Mediterrâneo seria o reflorestamento do deserto do Saara. 5.000 anos atrás, o deserto do Saara era realmente verde. Estudos científicos mostram que essa parte do mundo tem sido alternadamente infértil e verde ao longo dos anos das eras geológicas. O deserto do Saara, inclusive, viu 230 períodos de crescimento de vegetação alternada com fase de clima seco ao longo da sua história. No meio da fase climática do Holoceno, há cerca de 6.000 anos, o Saara realmente tinha criação e cultivo. As gravuras rupestres existentes nas regiões de Hogar e Tibete, no Saara, mostram isso. Essas pinturas mostram rebanhos de gazelas e vegetação. A atual fase de clima seco começou de 3.500 a 4.000 anos antes da Era Comum. Mas dessa época ainda existem enormes reservas de água subterrânea, os chamados aquíferos. Alguns desses aquíferos são salgados, mas a grande maioria é de água doce. Sob Gaddafi, a Líbia começou a bombardear a água deles e tornar verde grandes partes do deserto. Enormes plantações de milho
cresceram ao sul de Benghazi, até serem destruídas como consequência da guerra civil introduzida pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, quando foram para lá levar democracia e destruir o país. O medo de que as reservas de água se esgotem em breve não tem nenhuma justificativa. As reservas são imensas, superiores a 200 mil quilômetros cúbicos de água só para o aquífero da Núbia. E até que essa água se esgotasse, a humanidade teria resolvido há muito tempo o problema da fusão atômica e teria energia ilimitada à disposição para dessalinizar a água do mar. Mas e os custos? Ora, durante os últimos 20 anos, o Ocidente gastou 7 bilhões de dólares em guerras no Iraque, na Síria, na Líbia, no Afeganistão e no Iêmen. Apenas uma parte disso, repare, apenas uma parte dessa gigantesca quantia de dinheiro gasta para matar pessoas e destruir países teria sido mais que o suficiente para tornar o Saara verde novamente, assim como evitar que as massas de ar úmida subissem às enormes altitudes sobre o deserto quente e levasse inundações para a Inglaterra, para a Holanda, para a Bélgica e para a Alemanha. Na verdade, a China já vem fazendo processos de regreening, de tornar verde desertos há muito tempo e com enorme eficiência. O deserto de Kobuk não existe mais. A China transformou ele em floresta, plantação, região de silvicultura, estepes e pastagens. O deserto de Muhu também está sumindo e está se avançando nesses projetos de engenharia verde na direção do Gobi e do Taklamakan. Ou seja, é possível e plenamente viável fazer exatamente o contrário do Brasil, que a cada ano que passa devasta 1.200.000 hectares de florestas e áreas verdes e converte 600.000 hectares de terras férteis em deserto. É só fazer o contrário do Brasil que esse planeta tem jeito.